Você ficou sabendo que tem um problema na tireoide. E agora, doutor? O que eu faço? Qual caminho eu sigo? Quero responder essa pergunta para você, ok? Olá, eu sou o Dr. Eudes Staralo, médico conhecido como Dr. Tireoide, e vamos estar tratando de vários assuntos relacionados à tireoide para ajudar você a estar bem e a melhorar cada vez mais dessa condição. Me acompanhe aí nas redes sociais, o YouTube, Instagram, no Facebook. Faça os seus comentários, que eu terei o maior prazer em estar respondendo tudo para você. Ok, pessoal? Então, você descobriu que está com problema na tireoide. Bom, primeira coisa que você tem que saber, qual é esse problema? Muita gente me escreve, me pergunta, falando assim: doutor, eu sei que eu tenho alguma coisa na tireoide, mas eu não fui muito bem esclarecida o que é e o que está acontecendo comigo. Muito bem, eu vou ajudar você. Primeira coisa que você tem que saber, o que é que você tem? Então, existem poucas alternativas, não existem muitas alternativas aí para você reconhecer isso. Primeira coisa é um hipotireoidismo, que cai a função tireoidiana, é um hipertireoidismo que sobe a condição tireoidiana, ou você tem um nódulo na tireoide, ou você tem um cisto, ou você tem uma patologia mais grave, como um câncer, por exemplo. Então, você tem que saber que condição que você tem, porque você pode ter um nódulo sem alterar a função da tireoide, você pode ter um cisto sem alterar a função da tireoide, e você pode ter os dois. Você pode ter um nódulo alterando a função da tireoide e um cisto alterando a função da tireoide. Pode ser para mais, como eu falei, o hipertireoidismo, e pode ser para menos, o hipotireoidismo. E existem as pessoas que estão numa condição clínica que nós chamamos de hipotireoidismo subclínico, que são aquelas pessoas que têm uma doença tireoidiana, mas infelizmente ainda não se manifestou várias alterações ali nos exames de sangue. Então, estas pessoas são as pessoas que mais têm dificuldade em serem tratadas, porque elas estão num estágio que, infelizmente, muitos profissionais não vão querer ainda fazer uma atuação para resolver o problema dessas pessoas. Por quê? Porque não atingiu os níveis ainda, o seu anticorpo está alterado, mas o seu TSH não alterou, então nós vamos observar, ver o que nós vamos fazer, Eu não compartilho dessa opinião. Eu acho que a partir do momento que a gente já detecta que a pessoa tem alguma alteração tireoidiana e principalmente ela tem aqueles sintomas principais como cansaço, indisposição, obesidade, inchaços, queda de cabelo, queda das sobrancelhas, São sintomas clássicos aí que podem estar envolvidos no hipotireoidismo. E aquelas pessoas que têm nervosismo, ansiedade, irritação, batedeira no coração, tremedeira, queda de cabelo também, Essas pessoas, elas podem ter o hipertireoidismo. Então é muito importante, quando a gente suspeita, ou quando um profissional está suspeitando que a pessoa tem uma doença tireoidiana, é saber que tipo que é a coisa. Então eu recomendo que você pegue as informações corretas, porque muita gente me pergunta coisa, ou aparece para fazer um acompanhamento com a nossa equipe, e aí o que ocorre? Ela não sabe bem o que está acontecendo com ela, ela não tem a quantidade de exames suficientes para ser bem avaliadas. E pior, muitas vezes elas não são tratadas, mas elas têm uma série de sintomas. Então, quando a gente mexe com tireoide, a gente tem que ser muito cuidadoso, nós temos que ter uma boa história, nós temos que ter exames laboratoriais completos, muitos exames, geralmente na primeira consulta, para investigar o que realmente está acontecendo com você, que condição que você está
né? Se está faltando vitaminas, por exemplo, vitamina D, B12, ácido fólico, a ferritina, né? O ferro, que ele é muito importante para a sua condição, o selênio, o zinco, são informações fundamentais. E depois avaliar o seu estado inflamatório, qual é o seu risco de desenvolver outros processos autoimunes, né? No caso do hipotireoidismo de Hashimoto. E aí, como é que se começa o processo? A gente começa avaliando, né, o estado geral da pessoa, o exame físico, olhando as informações que ela está lhe contando na história clínica, os sinais que aparecem no corpo dela e em seguida a gente tem que fazer uma solicitação de exames de sangue para avaliar esses perfis que eu acabei de falar. Você também deve fazer, na medida do possível, os testes de intolerância alimentar para saber que alimento você tem aí como alimento não bom para o seu corpo. Você deve também analisar o seu intestino através de um exame para avaliar a microbiota intestinal, ou seja, essas bactérias, esse mundo, né, de bacilos que vive lá no seu intestino, para saber se você tem uma condição que se chama disbiose intestinal. Nós também utilizamos a dosagem dos hormônios, né, principalmente em mulheres. Nós usamos as dosagens dos hormônios que podem ser feitas pelo sangue, pela urina ou pela saliva, que é um excelente exame para avaliar como está o seu perfil biológico hormonal. Também podemos utilizar a dosagem dos metais pesados. Os metais pesados hoje estão aí na natureza, a gente tem ingerido muita quantidade de metais pesados e a gente pode medir isso, como alumínio, chumbo, mercúrio, cádmio, bário, né, alumínio, que estão aí em grande quantidade e a gente acaba nos intoxicando com eles. Então, a medida de metais pesados vai nos ajudar a detectar se houve aí alguma alteração relacionada a isso. Então, quando a gente vai atrás dessas análises e desses exames, a gente vai entender melhor o seu caso. A questão do iodo. O iodo também nós medimos através da dosagem urinária e salivar ao mesmo tempo para ver se você está precisando de iodo ou não. Então vejam, é uma gama de análises que nós fazemos para estar avaliando todas as suas condições clínicas. E tem uma outra análise também que é o inflamograma. O inflamograma, ele vai me dizer o quanto os seus processos cardiovasculares estão em risco ou você está desenvolvendo um processo inflamatório e gerando lesões aí nas suas artérias e veias do seu corpo, o sistema cardiovascular em geral. Então, a gente faz uma série de análises e avaliações dessa pessoa para a gente entender esse universo que é esta pessoa que está sentada na sua frente. Então, cada pessoa que senta na nossa frente, ela tem uma condição diferente da outra. Então, eu não posso enquadrar todo mundo igual, né, e tratar todo mundo igual, porque as pessoas têm diferenças entre si. Então não adianta eu pedir um TSH e um T4 e lhe prescrever uma levotiroxina, sendo que existe todo um universo que está ao seu redor e que não foi avaliado e precisa ser avaliado. Então nós começamos desta maneira. Bom, a pessoa faz os exames, analisa tudo que for necessário e vai retornar trazendo tudo isso para nós. Aí o que a gente faz? Retorna a conversar com essa pessoa, vê como ela está, analisa cada ponto ali do exame e normalmente a gente começa avaliando essas toxinas, as intoxicações, a gente vê os metais pesados e começa a cuidar disso. A gente começa a dar jeito nisso.
Existem métodos que podem equilibrar essa questão dos metais pesados, das toxinas, dos agrotóxicos e assim vai. Então você retira, você ensina a pessoa a ter menos contato com esses produtos, né? Aí em seguida você vai estudar como está a alimentação dessa pessoa, quais são os alimentos que ela é intolerante. Você vai modular esses alimentos, você vai, através de técnicas nutricionais, você vai ajustar essa alimentação. Você também vai ajustar o intestino, então você vai lá olhar o exame do intestino que você colheu para ver a sua microbiota intestinal e você vai analisar como está. Se a pessoa tem a disbiose, ela tem que ser tratada, porque senão você não melhora os fatores imunológicos dessa pessoa. Então eu vou lá, eu analiso e corrijo esse intestino. Hoje nós temos pessoas que são especialistas em modulação intestinal. Tanto médicos como nutricionistas vão ajudar você a fazer o processo da modulação intestinal. Muito bem, então olha quanta coisa você tem que fazer: exame, avaliar a sua alimentação, acertar o seu intestino, limpar os metais pesados e melhorar os seus aspectos inflamatórios. Isso vai ocorrer através da regulação do intestino e do acerto dietético e muitas vezes de suplementação. Então, dependendo de como está o seu exame e da condição clínica que você tem, se você tem um hipertiroidismo, ou você tem um hipotiroidismo, ou um Graves, ou um nódulo, ou um cisto, a conduta vai ser feita utilizando todas essas técnicas. Mas os suplementos, eles vão mudar. Cada condição e cada pessoa vai ter que usar uma coisa diferente da outra. Então, a receitinha do bolo que vale para todas as pessoas não é assim que ocorre. Então, tome muito cuidado com as informações que você pega aí, principalmente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, pessoas falando sobre tireoide e te dando uma receitinha de bolo. Desconfie, porque não é assim que se trata. A gente tem que personalizar o tratamento para cada pessoa. Então, cada pessoa vai ter a sua técnica ideal, aquilo que serve para ela. Então, guarde bem essa mensagem que eu estou passando para você. Cada pessoa tem um tratamento específico, individual. As pessoas não são iguais umas às outras. A gente, após tudo isso que foi feito, vai prescrever os medicamentos, os suplementos, as dietas, tudo que a pessoa vai ter que receber. Além de medidas para melhorar o estresse, o sono, para ela melhorar o seu estado geral, exercícios, o que é melhor ela fazer? Fazer exercícios muito intensos é bom? Não é não, principalmente para aquelas pessoas que estão descontroladas. Fazer, por exemplo, uma dieta low carb ou eventualmente um jejum intermitente, que você está vendo de monte aí nas redes sociais, pode ser bom para todas as pessoas que têm uma condição de tireoide? Não, não é bom, porque às vezes essas dietas vão atrapalhar o bom andamento do funcionamento da tireoide. Por incrível que pareça, apesar de algumas pessoas estarem preconizando por aí que é bom para todo mundo, né? Principalmente aquelas pessoas que estão acima do peso. Tome cuidado, não é bom para as pessoas que têm condição da tireoide não estabilizada. Pode ser bom depois de um tempo, quando a pessoa está estabilizada, os hormônios, os suplementos, o intestino e as intolerâncias alimentares. Mas para aquelas pessoas que não estão bem, eu não recomendo que se faça isso. Então, ficar muito atento. Bom, aí depois que a gente fez todo esse processo de correção, aí nós vamos fazer a manutenção. Então a pessoa vai vir
em consultas regulares com a equipe e vai receber as informações suplementares, um acerto aqui, um ali, ver o que está funcionando, o que não funcionou, para poder ajustar todo esse processo. Então, você veja como é muito mais complexo do que simplesmente você fazer um TSH, um T4 livre e tomar uma levotiroxina. Vai muito mais além, né, pessoal? Então, esse é o objetivo deste vídeo que eu fiz para você com muito carinho. Espero que você aproveite essas informações e receba isso durante o seu tratamento, porque se você não conseguir receber essas coisas que eu falei, talvez você não esteja bem equilibrada e talvez não esteja recebendo o melhor para o seu problema. Então, muito obrigado, espero que você tenha gostado aí deste vídeo com essas explicações. Dê um like aí para mim, eu preciso muito do seu apoio, gostaria muito que você fizesse comentários aqui, nós vamos procurar responder o mais rápido possível para tirar as suas dúvidas. Eu estou nas redes sociais como Instagram, Facebook, aqui no YouTube, em outras mídias também, esperando para passar as informações e os comentários que você quiser. Acione aí o meu sininho dos meus vídeos e você vai estar recebendo o aviso quando eu tiver um vídeo novo. E eu sempre estou tendo vídeo novo para você. Ok, pessoal? Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Obrigado pela audiência que é muito grande aí nas redes sociais e nos meus canais. Muito obrigado por vocês reconhecerem o meu trabalho. Agradeço muito.